essa questão de educarmos os nossos pensamentos, que é melhorarmos, qualificarmos, aprimorarmos os nossos pensamentos, né? Nossos raciocínios, nossas ideias. Então, tudo isso naturalmente contribui com a nossa paz. Porque nós vamos ver que o pensamento ele está na base de tudo. De tudo é o pensamento. Então, um tema importante para todos nós refletirmos e passarmos a ter um cuidado maior, muito maior, com os nossos pensamentos. E nós iniciamos uma passagem de João adiante, que ela diz que o divino pensamento de Deus, né, é a força dinâmica, geradora e mantenedora do universo. Então, o pensamento de Deus é que criou o universo e mantém, sustenta e equilibra o universo. Então, nós aqui na Terra, nós construímos as coisas, como essas paredes, com cimento, tijolo, né? Deus cria com pensamento, pela sua vontade. Então Deus é o Criador. E tudo que existe é resultado da vontade, do pensamento de Deus. Então nós vemos que então, o pensamento, o tanto que ele tem uma força, uma importância, e que nós vamos refletir juntos então sobre isto, né? Então olha só, o teu pensamento é força poderosa. O nosso pensamento, de cada um de nós, é uma força poderosa que aguarda um direcionamento. Então nossos pensamentos são uma força poderosa. Nós somos co-criadores, ou seja, criadores menores, certo? E esse pensamento, o nosso pensamento, é uma força poderosíssima. Nós vamos entender isso na nossa reflexão. E precisamos dar ao nosso pensamento um direcionamento, né? E aí então Joana de Ângela fala assim, que pelo pensamento você pode ser feliz ou desventurado. Olha só a força do pensamento. Nós podemos ser felizes ou podemos ser desventurados, infelizes. E é pelo pensamento. Prestemos atenção nos nossos pensamentos durante o nosso dia. Conforme elaboramos os pensamentos, nós somos felizes. Ou somos desventurados, quando ficamos ali alimentando pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de condenação ao nosso próximo, né? E muitas das vezes nós até estabelecemos assim embates, como se fosse uma guerra pelo pensamento com alguém ou com várias pessoas. E pelo pensamento nós fazemos acusações, julgamentos, condenamos, né? Nos justificamos, quer dizer, nós estamos criando pelo pensamento a nossa infelicidade. Somos nós. É duro para nós, mas nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos. Não adianta nós querermos assim dizer que o outro é o responsável, por exemplo, pela nossa infelicidade. Somos nós que, usando do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolhas, ficarmos elaborando pensamentos que são negativos e que nos faz um grande mal. Então nós podemos ser felizes pelo pensamento, cultivando pensamentos de coragem, de bom ânimo, de confiança em Deus, pensamentos naturalmente de amorosidades, né? De esperanças, procurando
nas situações que são desafiadoras, oportunidades para o nosso crescimento. Quando elaboramos pensamentos assim, nós ficamos melhores, ficamos bem, podemos ser felizes pelo pensamento, né? Então nós vamos percebendo o quanto o pensamento, ele merece da nossa parte, os nossos pensamentos merecem os nossos cuidados, né? Porque nós podemos ser felizes ou podemos ser desventurados. Prestemos atenção aos nossos pensamentos. E voltamos a dizer, os nossos pensamentos, eles são da nossa inteira responsabilidade. Inteira responsabilidade. Então nos cabe, pelo uso do livre-arbítrio, fazermos esforços. E isso não é fácil, por conta da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos. Mas nós precisamos investir nisso, nos esforçar nisso. Então, pelo pensamento, nós podemos reviver a felicidade ou voltar ao infortúnio. Olha só, pelo pensamento eu posso reviver momentos felizes ou voltar, ficar me lembrando, lamentando situações que não foram tão felizes. E aí, então, pelo pensamento, eu posso ser feliz, eu posso ser desventurado. Depende de nós, né? Então, olha a importância deste tema. Então, o teu destino, ele é construído pelo teu pensamento. Porque tudo que fizermos, palavras, atos, né, conduta, escolhas, tudo se inicia pelo pensamento. Então, o nosso destino, ele é construído pelo nosso pensamento. Então, precisamos educar o nosso pensamento. Criar o hábito da prece, né? Da elevação moral, quer dizer, da conduta equilibrada. Precisamos educar o nosso pensamento. Precisamos, então, estar vigilantes em relação ao meu pensamento. O que eu estou pensando? Isso que eu estou pensando, da maneira como eu estou pensando, isso me faz bem? Isso é bom para o meu próximo? Eu preciso analisar isso, estar atento a isso, né? Porque, como vimos, nós podemos ser felizes pelo pensamento ou desventurados. Olha só a importância dos nossos pensamentos. Então, de João em diante, nós precisamos preencher nossos espaços mentais com ideias otimistas. Olha o desafio que é isso, né? Através de leituras edificantes, da oração. Quer dizer, preencher os espaços mentais com ideias otimistas. Então, nós precisamos ver quais as leituras, né? A oração, que é fundamental, né? Temos conversações salutares, verificarmos o bem que podemos fazer aos nossos irmãos em necessidade. Quer dizer, todo este esforço, ele vem das nossas decisões, dos nossos pensamentos, né? Somos nós que escolhemos qual o rumo, né? Qual o andamento que nós vamos dar às nossas vidas. Então, pensar bem para agir melhor. Olha o desafio. É o desafio do momento, que aguarda a decisão moral dos indivíduos, quer dizer, aguarda a nossa decisão. Pensar bem para agir melhor. Porque muitas vezes todos nós, né? E eu estou aqui na frente falando sobre isso, mas eu carrego necessidades imensas neste campo, né? Nós aprendermos a pensar mais antes de agir, né? Pensar mais. Então, primeiro pensar, para depois de agir. Porque normalmente nós agimos, falamos, sem termos pensado muito, né? E
logo depois nos arrependemos. Então, olha só o cuidado que nós temos que ter com o pensamento. Diz Jonas assim, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passar a reflexionar. Então, quantas vezes que nós falamos e depois nos arrependemos, porque identificamos, compreendemos que aquilo que nós falamos não foi o mais adequado, ou usamos palavras que não foram as melhores, ou não escolhemos um momento melhor, né? Por falta de pensarmos mais, para podermos falar então com mais equilíbrio, né? No momento certo, com as palavras certas. Eis o nosso grande desafio. Muita gente fala, se arrepende, fala, meu Deus, o que eu fui falar, né? E aí a coisa está feita. E aí, para consertar, nós temos assim, grande trabalho, né? Olha só a importância do pensamento. Então, pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Então, nós precisamos estar assim, vigilantes em relação ao nosso pensamento. Pedimos a Deus, todos os dias, que nos ajude para que possamos aprender a pensar melhor. Porque pelo pensamento, voltamos a dizer, nós podemos ser felizes ou desventurados. Prestemos atenção. Por mais que nós queremos colocar a responsabilidade do nosso estado emocional, que não esteja bem ou bom, isso, na verdade, é da nossa responsabilidade. E o nosso estado emocional, quando não está bom, iniciou pelos pensamentos que nós cultivamos. Então, pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Estarmos atentos aos nossos pensamentos. Tentando perceber se eles são corretos, se eles são bons, se eles fazem bem para mim, se eles fazem bem para o meu semelhante, né? Então, toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, injusto, isso nos ocorre muitas vezes, né? Naturalmente, devido à nossa imperfeição ainda. O que nos é aconselhado a fazer? De imediato, substituí-lo por um digno, por um amoroso, por um confiante, por um justo, pensamento justo. Então, muitas vezes surge por uma questão de hábito. Pensamentos de condenação, de julgamento, né, em relação ao nosso próximo. Então nós temos que substituir esse pensamento por um pensamento esses pensamentos, substituir por outros, né, pensamentos de amorosidade, de justiça, de perdão, né, mesmo que seja alguém assim que nos seja antipático. Alguém que pensa completamente diferente de nós, ou alguém que tenha nos agredido de alguma maneira. Mesmo os pensamentos negativos que surgem em relação a estas pessoas, nós deveremos substituir de imediato por pensamentos de compaixão, de misericórdia. E isso não é concordar com o outro, e muitas vezes também não é nem temos o prazer de estar com o outro, mas nós, em prol da nossa paz, nós precisamos substituir esses pensamentos por outros bons, porque nós já vimos que pelo pensamento nós podemos ser felizes ou desventurados. Naturalmente, quando nossos pensamentos são negativos em relação a alguém, nós estamos fazendo um grande mal para nós mesmos. Então é um trabalho de substituir, de misericórdia, de compreensão, de desejo do bem.
Porque Jesus nos recomendou que nós tivéssemos assim, benevolência para com todos, quer dizer, bondade para com todos, e inclusive para aqueles que nos são antipáticos, de bondade, não é de concordar, não é isso não, mas de bondade. Então nós precisamos equilibrar o nosso pensamento, para quando, por exemplo, formos referir a alguém, seja ele quem for, possamos referir a pessoa com equilíbrio, com respeito, né? Assim, é duro para nós, mas toda vez que nós nos referimos ao nosso próximo de uma maneira negativa, agressiva, nós estaremos faltando assim com respeito conosco mesmo, né? Então, precisamos trabalhar muito o nosso pensamento, porque é daí que tudo, né? Então, a ação do pensamento, olha só, sobre a saúde é incontestável. Quer dizer, não há dúvidas que o pensamento, ele influencia a nossa saúde. Saúde emocional, né? Espiritual, física, né? O pensamento, ele tem influência sobre a nossa saúde. Então a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos para a vida. A própria ciência do homem já comprovou isso, né? Quando nós trabalhamos, e aí vem o pensamento. É o pensamento. Trabalhamos tranquilidade, otimismo, coragem, e isto vai com certeza favorecer a nossa saúde emocional, né? Nos trazendo serenidade e a nossa saúde física. E o contrário disso também, lógico, é verdadeiro, né? Quando nós nos deixamos levar pelo pessimismo, pelas coisas negativas, naturalmente isso vai influenciar negativamente o nosso emocional, né? E o nosso físico. Então, olha a força do pensamento, o quanto temos que direcionar os nossos pensamentos. É um desafio assim, gigante para todos nós. Então nós precisamos analisar os nossos pensamentos, precisamos ter essa coragem, essa disposição, essa vontade de analisarmos os nossos pensamentos. Se eles são bons, se eles precisam melhorar. Então precisamos ter esta coragem, né? Não ficar nos justificando. Estamos pensando assim, dessa maneira, por causa deste ou daquele acontecimento. É evidente que tem acontecimentos que nos causam abalo, claro que tem, né? Mas nós precisamos trabalhar o nosso pensamento até para que nós tenhamos mais lucidez e equilíbrio para lidarmos melhor com aquilo que chegou, que nos abalou, né? Então precisamos estar atentos com o nosso pensamento. De Joana de Anjos diz assim: tens o dever de libertar-se dos pensamentos viciosos, repetitivos, das queixas e das reclamações constantes. E tudo isto vem dos nossos pensamentos, né? Pensamentos que às vezes ficamos alimentando sempre, negatividades, queixas, reclamações. Então, esse espírito, né, a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos alerta amorosamente que nós temos o dever, porque às vezes nós ficamos cultivando aquilo, parece que sentimos um certo gosto, né? E na verdade nós temos que lutar contra isso. Às vezes tristezas prolongadas. É lógico que nós temos nossos momentos de tristeza, isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas nós temos que lutar contra isso, né?
pelo pensamento. E pelo pensamento nós podemos ser felizes ou desventurados. É uma opção, é uma escolha. Existem dificuldades? Claro que existem dificuldades enormes. Mas nós precisamos estar atentos, trabalharmos este melhoramento, essa educação do nosso pensamento. Então, queremos ter paz? Precisamos, né, trabalhar isso, né? Pedir a Deus que nos ajude, né, neste grande trabalho de melhorar os nossos pensamentos. Então, o pensamento edificante ele é rico de energias benéficas para o emocional, para o nosso físico. E aí nós trouxemos aqui para reflexão, porque é um trabalho de pensamento, Joana de Anjos ela propõe assim: perdoa as ofensas e compreende a debilidade moral do ofensor. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos defrontamos com situações onde nos sentimos, às vezes, né, ofendidos, né, ou agredidos, ou injustiçados. Então nós precisamos perdoar as ofensas e compreendermos a fragilidade do nosso ofensor. E retirar dessas situações tão desafiadoras oportunidades, olharmos como oportunidade de crescermos. Não vemos essas oportunidades como uma situação como essa, né? Como uma desgraça, ou para que fiquemos mais tristes, melancólicos, né? Olharmos essa situação desafiadora para crescermos. Se formos agredidos, por exemplo, aprendemos a não agredir ninguém. Se alguém falou mal de nós, aprendemos a não falar mal de ninguém, né? Quer dizer, olha quanto aprendizado que vai colaborar com o nosso equilíbrio, nos dando mais força, né? Mais amorosidade e, por consequência, mais paz, né? Ela diz assim: ora por ele, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento, quer dizer, qualquer tipo de mágoas. Porque se nós guardamos mágoas, isso faz um grande mal para nós. E não vai nos adiantar dizer assim: não, mas eu estou assim porque ele fez tal coisa. Muito bem, ele fez tal coisa, mas isso é um problema dele. É um problema dele. Por mais que nós tenhamos compaixão e perdoamos este outro, mas é um problema dele, né? Quando alguém nos agride. Será problema nosso quando nós agredirmos os outros. Aí o problema é nosso, né? Então nós precisamos compreender isto pelo pensamento, elaborarmos pelo pensamento de compreensão disto e crescermos nas dificuldades. Porque os desafios aqui na Terra são necessários. E eles são para o nosso crescimento, não tenhamos dúvida sobre isso. Então aprendamos a cultivar pensamentos edificantes, pensamentos bons, salutares, né? É um desafio que aguarda a decisão de cada um de nós. Então os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes. Tudo que nós pensarmos vai entrar em sintonia com outros pensamentos, né? iguais aos nossos, né? Então, se eu, por exemplo, eu penso, tenho pensamentos de confiança em Deus, de coragem, naturalmente que eu vou, por sintonia, né? Estar em sintonia com outros pensamentos semelhantes a estes. Então, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Nós sempre estaremos em companhias daqueles que pensam iguais a nós, sejam encarnados ou desencarnados. Não necessariamente esteja junto, mas nós entramos em sintonia, né?
Isto vai fortalecer aquilo que eu estiver pensando. Então, se são pensamentos de amargura, pensamentos negativos, eu vou entrar em sintonia com todos aqueles que pensam desta maneira, encarnados e desencarnados. Isso vai fortalecer aquilo que eu estou pensando. Olha, então, quando nós refletimos aqui, quando vier o pensamento negativo, nós devemos trabalhar para substituir. Olha a importância dos nossos pensamentos. Então, não te permitas as fixações mentais infelizes, que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Então, as nossas fixações mentais infelizes, elas vão nos acompanhar, mesmo depois que desencarnarmos. Não existe mágica porque desencarnou, né? Nós vamos continuar pensando e podemos ser felizes ou desventurados, né? Conforme os pensamentos que estivermos elaborando. Então, cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões, com as ideias que mantiveram durante a existência. Né? Então, olha só, enquanto o pensamento, né, ele é poderoso. Então, a todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. A Joana adiante no livro Episódios Diários. Então, o Espírito elevadíssimo que está nos aconselhando, nos ensinando amorosamente, a todo instante pensa corretamente. Lógico que nós não conseguimos isso ainda, né? Mas o Espírito não vai vir dizer para nós assim, olha, de vez em quando você pensa corretamente. Não, o Espírito traz aquilo, né, que é o que nós devemos perseguir. E nós devemos nos esforçar em relação a isso, para que a nossa reencarnação tenha mais êxito, para que nós tenhamos mais equilíbrio, isso começando dentro da família, né? Temos mais equilíbrio, mais amorosidade, nós vamos nos esforçarmos mais para irmos trabalhando isso. Nós podemos estar assim distantes, mas precisamos investir nisso, né? Onde nós estivermos, no trânsito, né? Porque às vezes no trânsito, né? Esses dias eu ia no trânsito e alguém andando bem devagar na minha frente, aquilo me incomodou, de certa maneira, né? Aí depois eu pensei, mas que é isso, né? Que pensamentos são esses? Eu falei, opa, o que eu falo mesmo na palestra? O que eu repito lá dos Espíritos, né? Substitui? Porque muitas vezes nós nos incomodamos com tantas coisas, né? Esse é só um exemplo bobinho assim, né? Que nós nos incomodamos. E aquilo é elaborado o pensamento, nós já sentimos o incômodo. E ali, muitas vezes, já fazemos alguma condenação para o outro. Porque o outro anda devagar, quer dizer, não pode andar devagar na minha frente, né? Então, nós temos que trabalhar o pensamento. Porque nós podemos ser felizes pelo pensamento, ou desventurados. E às vezes um exemplo simples desse, né? Se eu me deixo levar pelo pensamento assim, não, mas ele é isso, ele é aquilo, não. Como que ele fez? Ele devia estar aqui, nessa faixa, está na outra, e eu... Pronto. Estou no momento de desventurado. Mas a culpa é dele. Não. Ele não tem nada a ver com isso. Tudo é responsabilidade minha. Ele fala assim, não, eu estou nervoso, o fulano me deixou nervoso. Não. Eu fiquei nervoso. Eu resolvi, eu escolhi, eu usei a liberdade, meu livre-arbítrio, e fiquei nervoso com ele. Ah, mas ele fez tal coisa. Não, mas isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Né? E ao dizer que é um problema dele, não quer dizer que a gente não tenha sentimentos de desejo do bem para ele. Não é isso não. Mas é de fato um problema dele. Porque não seremos nós que iremos resolver isso. Agora, se eu ficar nervoso com alguém, aí o problema é meu. E o problema é meu. Né? Então nós precisamos ir assumindo as responsabilidades dos
dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É lógico que as emoções das pessoas que nos cercam, muitas vezes podem nos impressionar. A gente leva uma surpresa, um choque, mas isso não deve determinar o nosso comportamento. O nosso comportamento é da nossa inteira responsabilidade. Porque se nós formos esperar termos paz a partir da conduta dos outros, nós nunca vamos ter paz. Não vamos ter paz, porque as pessoas não vão se conduzir da maneira como a gente quer que elas conduzam sempre. Não vão. Não vão. Né? Nós precisamos ter consciência disso. Né? Então, pensar corretamente dentro dos padrões de equilíbrio deve ser a maneira mais eficaz para lograr a paz e o bem-estar durante a trajetória física na Terra. Pensar corretamente, o equilíbrio em tudo. Aprendemos, por exemplo, a não julgar ninguém, a não condenar ninguém, mesmo que não concordemos com o comportamento dessa outra pessoa. Tudo bem, isso é um direito nosso, não concordar, lógico, mas precisamos trabalhar o equilíbrio em relação a este convívio, né? Então, o ser humano ele está destinado à glória espiritual. Para o êxito do cometimento, seleciona os pensamentos e cultiva o esforço da vontade para fixá-los. Selecionar o nosso pensamento e cultivarmos ali um esforço para fixar aqueles pensamentos. Vem o pensamento, opa, então, preciso mudar isso. Né? Esse é um desafio. Então, em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Olha, então qualquer circunstância, por mais aflitiva que seja, pelo pensamento, vamos projetar mentalmente na direção do amanhã. Eu vou estar feliz. Eu vou ser feliz. Olha o esforço do pensamento. Eu vou estar mais para frente feliz. Eu já posso desde já experimentar já momentos de felicidade. Ó, é um esforço do pensamento. Porque se ficarmos cultivando ali, que está ruim, vendo dificuldade em tudo, na verdade existem desafios que nós precisamos aprender a superar, né? Então Jesus, já quase encerrando, Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedirdes ao Pai orando, Ele vos concederá. Tudo. Precisamos compreender isso. Tudo o quê? Pedimos o quê? Força, coragem, paciência, serenidade, fé, e trabalharmos dentro de nós, nós vamos perceber que isto nos está sendo concedido, né? Então, certamente, se solicitares bênçãos com pensamento em prece, jamais deixarás de as receber. Jamais deixaremos de receber. Mas é preciso que nós façamos, então, esse trabalho, né, de melhorar, de qualificar, de aprimorar o nosso pensamento. Porque nós podemos ser felizes pelo pensamento, ou podemos ser desventurados pelos pensamentos. E nos cabe, então, melhorar, qualificar, aprimorar os nossos pensamentos. E fazendo isto, naturalmente que vai ser refletido na nossa conduta, no nosso comportamento, né? Então, olha só quantos ganhos, porque nós somos co-criadores, somos criadores menores. Né? Tudo que existe na Terra hoje de melhorias para a nossa vida, isso foi feito, né, criado pelo nosso pensamento. As coisas da Terra que melhoram as nossas condições de vida aqui. Mas a nossa condição emocional, né, espiritual, é o
pelo pensamento aprendamos a ser em tudo, gratos a Deus. Então, por maior que seja o desafio, dirigir ao alto o nosso pensamento e dizer: Senhor, muito obrigado. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com isso? Quer dizer, olharmos assim, por outra ótica. Vermos nas situações difíceis oportunidades de crescermos. O que eu posso melhorar com isso? Isso tudo nós elaboramos pelo nosso pensamento. Então, para uma existência saudável, é indispensável exercitar o pensamento nos propósitos superiores. Então, que o amigo Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade.